Olá pessoal, nesta videoaula vamos conhecer uma técnica que possibilita o cálculo da distância de um ponto até um plano usando conceitos de geometria analítica espacial. Para isso, foi criado um plano no GeoGebra e um ponto fora desse plano. E é claro que para encontrarmos a distância desse ponto até esse plano, que eu vou chamá-lo de plano π, a distância deve ser a menor possível, né? E para isso, eu deveria então criar uma reta. Essa reta deve ser perpendicular a esse plano π, formar um 90 graus com esse plano π, vamos nomeá-lo aqui de π, ok? Essa reta ainda deve interceptar esse ponto P. E assim que ela intercepta o ponto P e também intercepta o plano, ela deve criar, então, na interseção da reta com o plano, um certo ponto. Então, para calcularmos a menor distância possível desse ponto até esse plano, é necessário, então, que no final eu calculasse a distância desse ponto P até esse ponto de interseção entre a reta e o plano. Ou seja, é muito trabalhoso, né? Então, existe uma técnica que vamos, então, reconhecer agora como uma técnica interessante de cálculo da distância de um ponto até um plano. Perfeito? Ok? Então vamos lá. Bom, a técnica fala o seguinte, que é possível calcular a distância de um ponto qualquer, chamar de ponto zero, né, até um plano π, procedendo da seguinte maneira. Basta calcularmos a razão, ou seja, a divisão da equação do plano pela raiz quadrada da soma dos quadrados de cada um dos coeficientes que compõem a equação do plano. Mas se você olhar com calma aqui, existem algumas coisas diferentes aqui, né? Na equação do plano, ela seria ax mais by mais cz mais d igual a zero. Toda equação do plano tem essa característica. No entanto, aqui, nós estamos substituindo o x por x0, o y por y0 e o z por z0, né? Então, o que significa isso? Significa o seguinte, que quando a gente for trabalhar com a distância de um ponto até um plano, nós temos que dizer o seguinte, que o ponto, que eu estou chamando aqui de ponto P, que tem as características de 1, 2 e 3 como coordenadas no espaço euclidiano, esse ponto, a coordenada x será o x0 que compõe aqui a equação que calcula a distância do ponto até o plano. O y, que é 2, será o y0 e o z, que é 3, será o z0. Então é apenas uma simbologia, ok? O x0 vale 1, o y0 vale 2 e o z0 vale 3. Então, para calcularmos a distância do ponto até o plano π, basta a gente fazer o seguinte. Vamos pegar uma reta aqui que fica correto, né? E vamos jogar aqui a equação do plano. Eu estou afirmando que esse plano vermelho, né, tem a seguinte equação. 2x mais 3y mais 1z menos 8 igual a zero. Então, se você observar aqui na parte de cima, está propriamente dito a equação do plano. No entanto, eu devo pegar as coordenadas, os coeficientes da equação do plano, ok? Aqui lembrando que tem um 1 que acompanha, né? A variável z tem um coeficiente 1. E substituir o x por x0, o y por y0 e o z por z0, que são coordenadas do ponto. Então, ficaria da seguinte maneira. 2, que é o coeficiente da variável x, vezes x0, que é o valor da coordenada x do ponto P. Então, 2 vezes 1 mais, pegando aqui agora a coordenada, o coeficiente b, que vale 3, 3 vezes o y0, que vale 2, mais, vamos pegar agora a coordenada, né, o coeficiente da coordenada z, que é 1, vezes z0. O z0 vale 3, vezes 3, mais d aqui pela função, né?
o nosso D vale menos 8. Então, menos 8. Fecho aqui, claro, o módulo, né, pessoal? E vou dividir pela raiz quadrada de quem? Dos coeficientes da equação do plano. Então, vamos lá. Elevados ao quadrado e adicionados. Que seriam, então, 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Joia! Agora vamos melhorar tudo isso aí, né? Vamos fazer uma jogada aqui. Criar uma reta. Vamos pegar outra cor. 2 vezes 1 em módulo sempre, né? 2 vezes 1. Opa, tô com a reta aqui acionada. Deixa eu pegar a borracha aqui, peraí. Isso vai apagar muito, hein? Ah, não tem problema. Problema não. Vou apagar tudo aqui. Aí, melhorou. Aí. Isso aí. Deixa eu pegar a caneta aqui. Vamos lá. Igual, né? Vamos traçar aqui a reta, beleza? Em módulos sempre, como eu estava dizendo, 2 vezes 1 dá 2, mais 3 vezes 2, 6, mais 1 vezes 3, 3, menos 8, tudo isso em módulo, na raiz quadrada de 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9 e 1 ao quadrado, 1. Ok? Vamos melhorar isso passando aqui para a parte de baixo. Vamos pegar aqui de novo um segmento de reta. Aí, tá legal. Vamos lá. 2 mais 6, 8. 8 menos 8, 0. Então, mais 3. Módulo de mais 3, 3. E aqui, 9 mais 1, 10, mais 4, 14. Raiz quadrada de 14. Então, quer dizer que a menor distância desse ponto P até esse plano π, né? Claro, sempre a menor distância, chamando bastante atenção para essa condição, vale, a menor distância vale 3 sobre raiz de 14 unidades. Ou, se você quiser, isso aí daria aproximadamente 0,8 unidades. Então, quer dizer, a menor distância possível desse ponto até esse plano, usando sempre uma reta perpendicular ao plano que intercepte o ponto P, essa menor distância vale aproximadamente 0,8 unidades. Ok? Nós vamos lá para o GeoGebra, então, para confirmar esse valor aqui, para comprovar esse resultado. Então, vamos lá para o GeoGebra. Bom, já estou com o GeoGebra aqui, plotado o plano, que está aqui em cor vermelha, e o ponto P, que está aqui em cor azul. A equação do plano 2x mais 3y mais z igual a 8, ou menos 8 igual a 0, né? Tanto faz, para a equação de plano. E o ponto P com coordenadas 1, 2 e 3. Como eu disse no início da aula, para encontrarmos de maneira correta a distância desse ponto, a menor distância, né, desse ponto até esse plano, é necessário eu criar uma reta que seja perpendicular a esse plano e intercepte esse ponto P. Então eu vou aqui na caixa de diálogo do GeoGebra, vou pedir para o GeoGebra me dar o que a gente chama de reta perpendicular. Clico aqui, clico no ponto P, que é a condição, essa reta tem que interceptar o ponto P, e clico no plano. Está ali. Foi criada uma reta, uma equação de reta, essa reta que está aqui em cor preta, e essa reta ela é perpendicular a esse plano. Vamos ver se isso é verdade, vamos ver se é perpendicular mesmo. Eu venho aqui na caixa de diálogo do GeoGebra e peço para ele me dar o ângulo entre a reta e o plano. Vamos ver se isso é verdade. Olha lá, ó, a reta e o plano formam entre si um ângulo de 90 graus. Então, a reta está perpendicular ao plano. Mas ainda não tenho condições de solicitar ao GeoGebra para me dar a distância desse ponto até esse plano. Então, eu tenho que agora criar um segundo ponto que esteja, né, na interseção da reta com o plano. Então, eu venho aqui no GeoGebra, solicito para ele que ele me dê um ponto. Eu vou caminhando aqui em cima do plano até chegar próximo da reta. Quando eu chego próximo da reta, você pode observar que ele muda de característica. Ó.
Quando eu chego ali próximo da reta, que é a interseção da reta com o plano, ele mudou de característica. Então eu dou um clique, pronto, ele criou ali o ponto A. Vamos ver como é que esse ponto A ficou no plano. Olha lá, ó. O ponto A, ele pertence ao plano, pertence à reta, ou seja, pertence à interseção do plano com a reta, e o ponto P está aqui, pertencendo exclusivamente à reta. Agora sim, eu posso solicitar ao GeoGebra que ele me dê a distância do ponto A até o ponto P, ou do ponto P até o ponto A. Então, eu vou aqui na caixa de diálogo, solicito para que ele me dê distância, clico no ponto P, clico no ponto A, e ele me dá, então, a distância que caracteriza a menor possível entre o ponto P e o plano que a gente gerou aqui no GeoGebra, que está em cor vermelha. Então, a menor distância possível entre P e o plano, que no caso foi criado o ponto A para que isso acontecesse. Esse ponto A, relembrando, ele é a interseção da reta com o plano. Então, a menor distância possível vale 0,8 unidades. Ok? Comprovando, ou seja, corroborando com o que a gente acabou de encontrar na técnica utilizada nesta aula de hoje. Ok? Um abraço, então. Até a próxima.